Ok, tá agora ok. estamos Então, gravando. agora estamos gravando. Não, tá joia. Então, apresentar o Rodrigo Silva Duran, tá? Professor do IFMS, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ele vai apresentar esse trabalho. Foi publicado no ITIX, né? Não é, Isso, no Itix. Rodrigo? Promovendo compreensão de programas em programadores novatos, né, atividades de aprendizagem e trajetórias de aprendizagem. Então, Rodrigo, fica à vontade. Só lembrando para quem ainda não conhece, o Jack Live tem de 20 a 30 minutos de apresentação e logo depois a gente faz a mediação das perguntas e respostas, tá? Nosso formato é tradicionalmente 1 hora de Jack Live, tá bom? Rodrigo, fica à vontade, o espaço é seu. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam relativamente bem dentro do possível, né? Bom, eu vou apresentar esse artigo, que na verdade ele não é um artigo meu, ele é um artigo de um working group dentro da ITIX, e logo de cara eu gostaria de dizer que eu estou prestando um grande desserviço ao nosso artigo, apresentando ele de forma tão resumida, porque ele é um trabalho muito extenso, muito completo. Então, se vocês se interessarem, por favor, leia o artigo, tem muito mais coisa do que eu estou apresentando lá, porque nesse tempo que a gente vai ter aqui não daria para discutir tudo, ok? Então vou tentar aguçar vocês um pouquinho para ir lá e ler o artigo de forma mais completa, e depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo, a gente pode discutir o artigo. Bom, primeiro de tudo que eu vou falar nessa live é não só do artigo, mas também dos working groups. O que são os working groups? Como que esse artigo é feito? Ele não é um artigo que é submetido para a ITIX e ele entra de uma forma um pouquinho diferente, e depois a gente vai discutir as questões do artigo. Então, se você tiver questões sobre o working group, anota aí, segura um pouquinho, que aí no final a gente conversa um pouco mais sobre isso, ok? Então, primeiro de tudo, o que são os working groups, que é esse trabalho que é fruto de um desses working groups em 2019, tá? Então, primeiro de tudo, os working groups, eles não são artigos normais, vamos dizer assim, que entram pela revisão normal da ITIX. Na verdade, tá, eles são colaborações entre 5 ou mais pesquisadores, no máximo 10, em uma área de interesse, ok? Onde você aplica para entrar dentro desse working group. Então, todo mundo pode participar, independente da experiência na área ou não. Eles analisam o seu currículo, analisam a proposta, o quanto que você é um expert na área ou não, mas todo mundo pode entrar, independente de titulação ou experiência, ok? E esses working groups, eles acontecem de forma concomitante ao ITIX, mas a gente tem trabalho antes, durante e depois. Então, é muito trabalho, mas é bem legal também. Então, como que você faz para participar de um working group? Então, geralmente, a comissão organizadora da ITIX, ela propõe os líderes, né? Os líderes podem propor temas em janeiro, ok? E aí, ao fim de janeiro, a comissão científica da ITIX notifica quais grupos foram aceitos. Então, todo mundo manda um monte de sugestão, eles veem quais são as mais interessantes, os líderes mais experientes, geralmente de 1 a 3 líderes, tá? E aí a gente tem, depois do fim de janeiro até o fim de março, mais ou menos, a gente pode aplicar para esses grupos. Então, você escreve para os líderes, faz uma apresentação sua, por que você está interessado nesse grupo, e aplica. Então, os grupos que têm o mínimo de participantes, ou seja, no mínimo 5 pessoas, são aceitos, né? Mais ou menos no meio de abril eles notificam essa aceitação. E aí, de abril a junho, a gente trabalha de forma remota, coletando dados, discutindo como vai ser a direção do artigo, etc. E 2 dias antes do congresso, tá? Eu estou falando isso para essa edição até agora, porque o ano que vem a gente vai ter mudanças, depois eu posso falar um pouco disso. A gente se encontra 2 dias antes do congresso, trabalha muito. Durante o congresso, trabalha mais, tá? E no último dia do congresso, no último segundo, a gente tem que mandar um draft do nosso artigo. Então, basicamente, embora a coleta seja feita anteriormente ao congresso, a gente escreve um artigo inteiro em 5 dias. Esse é o trabalho de um working group. Após a submissão do draft, a gente envia para a CM e aí tem todo o processo normal de revisão de um artigo,
revisam, voltam e depois tem a submissão final. Lá para outubro, provavelmente, se o teu artigo for aceito, ele é publicado numa edição especial dos Working Groups da ITIX. Bom, por que é interessante participar de um Working Group da ITIX? Primeiro que é uma ótima oportunidade de networking. Então, você tem aquele pesquisador que você sempre quis escrever alguma coisa com o cara, mas, ou com a pessoa, e aí você não tinha conhecimento, não tinha abertura para chegar nele. Eu vi que ele é o líder de um working group agora, eu sei que ele vai estar nesse working group. Beleza. É uma ótima oportunidade de você se apresentar e fazer parte desse grupo, e você conhece muita gente fazendo parte desses working groups, às vezes pessoas que você nem imaginava que você ia trabalhar um dia, é uma oportunidade bem legal. Também, se você quiser trabalhar com outros métodos de pesquisa que você não se julga tão conhecedor, mas quer trabalhar com alguém que é um expert, então, a mesma coisa. Você já sabe que determinado grupo, que quando os grupos se apresentam, eles meio que delineam, olha, eu vou trabalhar com esse tema, esses são os tópicos, esses são os dados que a gente vai coletar utilizando tal metodologia, então você já sabe de antemão como que esse grupo vai trabalhar. E, claro, alguns grupos são muito bem sucedidos e têm muita visibilidade. Por exemplo, o McCracken de 2001, LIST de 2004, são dos working groups mais citados que a gente tem na área, e outros grupos ficaram tão famosos que eles até têm o nome próprio deles, como o Leeds Group e o Contemporary Bank. E ótimo também que, como é uma colaboração geralmente de pessoas de vários países, você pode ter uma quantidade bem grande de dados, e esses dados vindo de diversas fontes. Não é legal que você consegue diversificar seus dados, e é uma coisa que eles procuram também, pessoas de outros locais, para ter essa diversidade nos dados. Okay? Então, se você tiver perguntas por os working groups, etc., segura aí, anota que no final a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Então, agora eu vou falar sobre um artigo que foi produzido nesse working group em 2019, que é o Fomentando a Compreensão de Programas para Iniciantes. Bom, um pouquinho, uma história recente, óbvio que a gente teve vários outros trabalhos e modelos sobre compreensão antes, mas um grande estopim na área que a gente teve foi justamente esse grupo do McCracken em 2001, onde eles juntaram pesquisadores de várias áreas e falaram assim, vamos fazer um benchmark entre várias universidades para a gente aferir como os estudantes estão se saindo em programação. Bom, o resultado foi extremamente decepcionante na visão dos professores, né? Que foi muito aquém das expectativas e criou aquela visão de tipo, nossa, nossos alunos não sabem programar. Bom, em 2004, um grupo liderado pelo Raymond Lister revisitou essa questão e pensou, bom, eles não sabem escrever programas, mas será que eles sabem ler programas? E os resultados também foram aquém das expectativas, embora tenha algumas nuances, assim, eu vejo que muita gente cita esse artigo para falar, os estudantes não sabem ler programas de computador. Não é bem assim, os dados são interpretados, mas essa acabou sendo a visão geral desse artigo. E, por fim, o grupo do Bracelet, que reúne pesquisadores da Australásia, eles investigaram por vários anos os resultados desse grupo de 2004 e propuseram vários projetos para continuar. Também tinham pessoas da Europa dentro do Bracelet. E um dos grandes resultados do Bracelet foi ver a programação como uma atividade multifacetada. Tá? Então, em vez de a gente olhar só como escrita de código, também pensar nas outras habilidades, como compreensão, design, teste, debug e etc. Na verdade, eles inclusive sugerindo que isso era uma hierarquia, onde era necessário primeiro os alunos aprenderem a compreender o programa, para depois ser possível fazer o design, a escrita e talvez o teste ao mesmo tempo. Então, na verdade, o que a gente está explorando nesse artigo aqui é um pouco mais de nuance dentro da compreensão. O que a gente trata quando a gente fala de compreensão de código? Algumas pessoas entendem como leitura, algumas pessoas tratam como trace do código, algumas pessoas chamam trace de teste de mesa, né? Algumas pessoas têm a compreensão como essa atividade de resumir em poucas palavras o que um código está fazendo. Isso foi uma linha bastante explorada também por vários artigos, que é o que a gente vai estar explorando nesse artigo também, esses múltiplos aspectos da compreensão de programas. Okay? Então, como que a gente define compreensão de programas? Bom, a gente procurou na literatura, a gente não ficou feliz com nenhuma definição existente
anteriormente, então a gente criou a nossa. Então, a nossa definição de compreensão de programas é um processo no qual o indivíduo constrói o seu modelo mental de um programa, tá? Então, a gente espera que esse modelo mental ele seja baseado nos recursos, nos elementos da linguagem de programação, na estrutura do código em si, na execução ou comportamento do programa, né, a semântica do programa e qual a finalidade que esse programa está executando. A partir dessa definição de compreensão de programas, a gente definiu o que são as tarefas para fomentar a compreensão de programas. Então, uma tarefa de compreensão de programas, ela tem que interagir, né, o aluno tem que interagir com um artefato que representa o programa. Esse artefato geralmente é o código-fonte, mas nós aceitamos também que esse artefato pode ser um outro tipo de especificação, como, por exemplo, os Parsons Puzzles. Depois a gente vai falar um pouquinho deles. Então, o aluno tem que interagir de alguma forma com esse artefato, tá? Então, a ideia é que, através da interação desse artefato, o aluno seja estimulado a desenvolver, elaborar ou refinar o seu modelo mental da execução daquele programa, tá? Então, ele pode usar essa representação para criar esboços, por exemplo, o que a gente está acostumado bastante a fazer é dar um papel para o aluno anotar, usar visualizações, tá? Então, todas essas atividades, elas estão inseridas dentro das tarefas de compreensão de programas. Bom, o que a gente levantou na literatura e com os professores, mais tarde a gente vai ver, como atividades de compreensão de programa? Bom, uma das mais básicas é o tracing. Então, o tracing, os alunos seguem a execução de um programa a partir de um input ou não, tá? E a gente espera que os alunos forneçam o resultado da execução desse programa, quando a gente oferece uma entrada de dados, ou uma descrição em determinado nível do que esse programa faz. Tá? Então, geralmente, quando os alunos têm pouca experiência, eles começam lendo esse programa elemento por elemento. Então, eu sei que esse igual aqui é uma atribuição, eu sei que o while ele faz uma repetição, etc. Depois, eles caminham executando linha por linha, e a partir de quando eles conseguem mais experiência, eles seguem o fluxo de controle, até uma hora que ele consegue interpretar o programa como um todo. Tá? Então, a ideia é que, a partir da experiência, alunos têm modelos mentais mais robustos e eles interagem com o código de forma diferente, criando abstrações diferentes. A segunda atividade que nós observamos aqui no nosso levantamento é o que a gente chamou de resumindo. Então, tem vários artigos onde os autores pedem para os alunos resuma esse programa em uma palavra, ou resuma esse programa em uma sentença curta, etc. Alguns artigos, inclusive, chamam isso de resuma esse programa em inglês. Então, a gente está adotando outra metodologia para não parecer que é só em inglês. Na verdade, é em qualquer língua que o aluno tiver conhecimento, né? Então, o aluno trabalha com níveis de abstrações diferentes, mas o ideal é que ele trabalhe com um nível de abstração mais alto. A gente não quer que ele descreva o programa elemento por elemento, mas seja capaz de entender a funcionalidade daquele programa e apresentar para a gente. Vários trabalhos utilizaram a taxonomia solo, né? Então, a taxonomia solo, ela representa o grau de estruturação da resposta do estudante. Então, ela pode ser totalmente desconexa, no nível mais baixo, até o nível relacional, onde todos os elementos são conectados. A ideia é daquela frase, né, tipo, que os estudantes conseguem enxergar as árvores e a floresta. Então, eles conseguem observar não apenas os elementos, mas o relacionamento entre esses elementos também. E a outra atividade que nós observamos para a compreensão de programas são o que a gente chama de Parsons Puzzles. Eu não sei quantas pessoas já ouviram falar dos Parsons Puzzles, mas é uma coisa fantástica que foi apresentada pela primeira vez pela Dale Parsons em 96, e todo mundo adora trabalhar com os Parsons Puzzles. A ideia é que o quê? Que você apresente o código como sendo um quebra-cabeça mesmo. Então, você apresenta as linhas de código ou blocos de códigos de forma desordenada, e o trabalho que o estudante tem é reordenar essas linhas de código de forma que ele, primeiro, faça sentido sintaticamente, semanticamente, e depois execute o objetivo que você quer. Então, existem vários tipos de Parsons Puzzles adaptativos para os mais diversos tipos de linguagem. Então,
Se um dia você se interessar em trabalhar com os Parsons Puzzles, na internet tem tudo pronto, você não precisa implementar nada. É só chegar lá, digitar o programa que você quer, ele gera automaticamente um Parsons Puzzle para você. Inclusive, tem distratores, guias e etc. Okay? Esse trabalho, inclusive, que eu estou apresentando aqui é da Barbara Erickson. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho dela, é fantástico com o Parsons Puzzles. Bom, mas tem alguém usando essas atividades como de forma, como vou dizer assim, pedagógica, no sentido que é o norte principal da pedagogia, das abordagens pedagógicas que eles estão desenvolvendo? Nos últimos anos, a gente tem visto muitas abordagens pedagógicas trabalhando com a compreensão de programas dentro de uma abordagem mais holística da programação. Por exemplo, o PRIM, né, ele tem a parte que é primeiro a predição e o run, que seria o executar o programa. Então, tem uma parte bem forte onde você tem que primeiro falar para o aluno tentar predizer qual é o resultado de um determinado programa baseado em um determinado input. Bem similar, a gente tem o MC. Tá? Dentro do POGIL, a gente também tem uma parte que tem um pouco de compreensão de código. A gente tem visualizadores e estruturas pedagógicas como o PL Tutor, que também usa essa parte de compreensão primeiro, né, que a gente chama, para trabalhar a programação. E também tem nesse paper aqui do CIE de 2019, que eles apresentam esse modelo que eles chamam de Comprehension First, que é a ideia que você trabalhe primeiro a compreensão dos elementos sintáticos e semânticos, apresentem o que eles chamam de templates, onde o aluno vai aprender uma estratégia e só depois que ele dominou esses templates, ele escreve o código. No próximo conteúdo, volta todo o processo, aprende sintaxe, semântica, aprende a estratégia, né, os templates, e aí vai apresentar para o código. O CIE foi publicado na Computer Science Education no meio do ano passado. Bom, para avaliar como esses modelos teóricos, esses modelos de compreensão podem ser utilizados dentro de sala de aula, a gente avaliou dois frameworks teóricos, o Block Model e o CCCP. Tá? Um pouco de jabá, porque os dois autores dos dois modelos eram autores do artigo, então foi uma escolha óbvia porque a gente dominava os dois modelos. Então, o que o Block Model preconiza? Então, ele descreve programas sob duas óticas, uma quantitativa e uma funcional. Então, a quantitativa, ele explora os elementos do código e suas relações, a estrutura. Então, pode pensar que aqui a gente está olhando o código como um ser concreto, né? O que está escrito ali no código-fonte mesmo. A dimensão funcional explora o significado dessas estruturas dentro do programa, mas também extrinsecamente para o que isso vai significar os objetivos que a gente quer alcançar. Tá? Então, por exemplo... eu vou só silenciar que tem alguém com... Aí, valeu. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui na dimensão de text surface, então a gente está falando só com os elementos de sintaxe do programa. Tá? E aí, quando a gente correlaciona como na dimensão funcional de átomos, então são os elementos da linguagem dentro da escrita do código mesmo. Então, por exemplo, quando a gente fala de blocos na superfície do código, a gente está falando de uma estrutura um pouco maior, por exemplo, um bloco que é executado dentro de um loop. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando de relacionamentos entre blocos dentro do programa. Por exemplo, quando a gente olha no text surface e na dimensão relationship. E, por fim, a gente tem a estrutura que é a macroestrutura do programa, onde estão, por exemplo, onde devem ser colocadas as funções, onde são inicializadas variáveis, etc. E isso, conforme a gente vai andando aqui para a direita, quando a gente vai andando por function purpose, por exemplo, aí a gente está trabalhando num nível mais alto. Então, por exemplo, quando a gente olha o macrostructure e o function purpose, a gente olha para o entendimento do programa como um todo, tanto na questão de estrutura quanto na questão de funcionalidade. Então, por exemplo, essa atividade de resumir um programa, ela seria encaixada na dimensão macrostructure, porque a gente está falando do programa todo, e a gente está falando da função, então a gente está trabalhando na dimensão de function. Tá? Óbvio que tem mais coisa do que isso, então, por favor, leiam o paper, que tem um pouco mais de detalhe, eu não vou conseguir apresentar em tanto detalhe aqui. Por fim,
Desculpa. A gente também tem o Cognitive Complex of Computer Programs, que foi o tema da nossa primeira live. Então, vou resumir bem rapidinho para vocês. A ideia é que a gente analise a complexidade de compreensão de um programa a partir das estratégias e da sintática e semântica que a gente tem expresso nesse programa. Então, enquanto o Block Model ele tenta encaixar naquelas células de acordo com o que você está querendo classificar, aqui a gente olha o programa como um todo sob a visão da complexidade. Então, esses dois modelos vão ser usados de forma complementar para desenvolver, por exemplo, as trajetórias de aprendizado que a gente vai ver depois. Bom, mas para investigar isso, a gente não queria só olhar sobre a perspectiva da literatura, a gente queria saber qual que era a perspectiva dos educadores. Tá? Então, quando a gente fala sobre compreensão de programas, qual que era a visão que os educadores tinham disso? Então, primeiro, a gente coletou dados com 31 professores de 10 países, então, praticamente vários continentes representados aqui. A gente teve Canadá, Finlândia, Alemanha, Itália, Peru, Espanha, Holanda, a Escócia, né, acho que alguns professores da Inglaterra também, dos Estados Unidos. A gente teve 9 professores do ensino médio e 22 professores que davam aula no ensino superior. Todos eles eram considerados experientes. Alguns professores tinham mais de 5 anos de experiência, mas a maioria tinha mais de 10 anos e alguns mais de 20 anos de experiência no ensino de programação. E a codificação desses sistemas ele foi feita através do método indutivo. Então, 2 pesquisadores faziam a análise temática e outros 3 pesquisadores revisavam até que a gente chegasse num consenso. Ok? Como sempre, mais detalhes no paper. Então, o primeiro que a gente analisou foi a resposta para a seguinte pergunta. Explique em poucas palavras o que compreensão de programa significa para você. A maioria, com exceção de um entrevistado, tá? Ele concorda que compreensão de programas está inserido no ensino de programação. 60% dos entrevistados ofereceram apenas uma das perspectivas que a gente catalogou, enquanto 13% apresentaram dimensões mais amplas e complexas, com mais de uma desses códigos que a gente desenvolveu. Então, eu vou olhar um pouquinho mais a fundo esses códigos. Como vocês podem ver aqui, a maioria associou compreensão de programas com a habilidade de ler programas. Depois, seguido da desenvolvimento do modelo mental da Notion Machine, alguns até falaram de escrita de código, alguns falaram alguma coisa mais próxima da sintaxe, e alguns expressaram algumas outras visões de compreensão de programas. Vamos ver um pouquinho mais de detalhe. Óbvio, isso aqui está resumido. Se vocês deram uma olhada lá no paper, tem vários textos que a gente coletou dos professores, as próprias visões deles lá. Então, é bem mais rico no paper, se vocês puderem dar uma olhada lá. Tá? Então, quando eles falaram de habilidade de leitura, a maioria dos professores pensa que é a habilidade de ler, explicar para si mesmo ou para outros o código. Então, é você apresentar um resultado, uma entrada e prever o resultado da execução do código, bem próximo da atividade que a gente chamou de tracing. Alguns professores falaram que a compreensão de programas estava ligado ao desenvolvimento do modelo mental de uma Notional Machine. Para quem estava na primeira live, né, a gente falou um pouco de Notional Machine, mas aqui eu vou só resumir rapidinho. A Notional Machine seria uma simplificação do modelo de execução dos programas. Então, a ideia é que os professores queriam que os alunos desenvolvessem esse modelo mental do o que está debaixo do capô, né? O que acontece de verdade no programa quando você executa ele, né? Alguns professores disseram que a habilidade de compreender programas precede a habilidade de escrever o código. Então, eles acreditam que isso está dentro de uma hierarquia e eles ensinam em conjunto com as outras habilidades, dentro de um ciclo de atividades. Outros expressaram mais em termos de sintaxe. Não, compreensão de programas é você entender os elementos da sintaxe e é nesse nível de entendimento. Bom, depois a gente perguntou para os professores quais os conceitos e habilidades você deseja que seus alunos aprendam em conexão com compreensão de programas. A gente tentou investigar quais são os objetivos de aprendizado que mais frequentemente os professores introduzem a compreensão de programas. Então, aqui foi bem dividido
Alguns colocaram, de novo, que o objetivo é desenvolver um modelo mental da Notional Machine. Alguns descreveram em termos de criar chunks, a gente vê mais em detalhe o que é, e outros pensar em abstração, e alguns até falaram que tem a ver com escrita, modificação de código e debug. Bom, o que eles quiseram dizer com isso? Quase metade dos professores indicou o desenvolvimento do modelo mental da Notion Machine de forma direta ou indireta através de tarefas de tracing com visualização ou não. Outros professores citaram a habilidade de criar chunks. Nas expressões desses professores, a gente identificou que esses chunks, eles colocavam isso como uma habilidade de resumir programas. Então, quando eles falavam de chunk, a ideia é que, não, eu sei olhar para esse pedaço de código e olhar não só para as árvores, mas olhar para a floresta. Então, eu não olho só para os elementos de código, mas eu sei dizer o que está acontecendo no código como um todo e resumir um programa ou grandes partes dele, por exemplo. E também está relacionado com a outro tema, que é a habilidade de imaginar a estrutura do código. Então, elas estão, de certa forma, relacionadas com a outra pergunta, quando os professores disseram o que acontece debaixo do capô. Então, a ideia é que eles sejam capazes de abstrair o código e imaginar a estrutura do código como ele é executado no computador. E alguns professores disseram que a compreensão ela vem como um subproduto de outras habilidades. Então, quando eu ensino o meu aluno a escrever, automaticamente ele tem que aprender a compreender o programa, e ele não necessariamente ensinava compreensão de forma explícita, mas implícita dentro de outras habilidades. Bom, então, de acordo com essas atividades que os professores apresentaram e várias outras atividades que a gente levantou na literatura também, a gente quis apresentar essas atividades dentro de uma taxonomia, tá? Para facilitar a leitura para outros professores, para que eles entendessem como essas atividades poderiam ser usadas em sala de aula, mas principalmente no futuro a gente queria criar um repositório dessas atividades. Então, por exemplo, até no final do artigo a gente tem um modelo, né, que vai ser usado nesse repositório. Então, se você criou uma atividade, você acha que ela funcionou muito bem com seus alunos, então você pode ir lá e descrever bem detalhadamente, de acordo com o Block Model e outros parâmetros, essa atividade, submeter para o repositório, outros professores vão investigar e usar essa sua atividade. Bom, esse mapeamento, a gente levantou essas atividades e, como vocês podem ver, a grande maioria acabou ficando dentro da execução de Program Execution, que seria verificar como é o comportamento do código, mais relacionado à semântica. Não tivemos muitas atividades que estivessem ligadas ao Text Surface. Aparentemente, as pessoas tomam como aprender a sintaxe como um subproduto também do aprendizado de programação, e a gente não observou muitas atividades que trabalhassem dentro dessa dimensão, algumas atividades que trabalhassem dentro da dimensão de function, por exemplo, mas você pode ver que por exemplo, dentro da atividade de atom, que seria os elementos mais simples dentro da estrutura do código, para text surface e function a gente não conseguiu encontrar muitas atividades. Bom, você está me perguntando, tem só esse número absoluto? Não. Então, se você der uma lidinha lá no paper, então estou fazendo mais propaganda para você ler, a gente explicou o que seriam cada uma dessas dimensões, por exemplo, text surface, e a gente exemplifica atividades em cada uma dessas células do Block Model. Então, se você quer trabalhar na dimensão de atom text, a gente tem aqui algumas atividades que a gente viu na literatura, ou os professores descreveram, ou a gente também pensou dentro do grupo como exemplos para essas atividades. Então, para cada uma daquelas dimensões dentro do Block Model que eu descrevi aqui, tá? Então, para cada uma dessas aqui, nós catalogamos várias atividades que a gente pensou como oferecer como exemplo para os professores utilizarem. Ok? Bom, nós mesmos, durante essa atividade, a gente percebeu que não era tarefa nada fácil categorizar essas atividades dentro do Block Model, porque muitas vezes
Às vezes, dependendo do objetivo que você quer alcançar com uma atividade, ela pode ser encaixada como function, ela pode ser encaixada como block. Então, algumas vezes, apesar do que a gente acha muito útil, a gente ter essa descrição geral, como sendo um guia, uma taxonomia, a gente pensou, poxa, vamos pensar bem como educadores, o que seria interessante a gente oferecer para os educadores? Então, a gente decidiu criar uma trajetória de aprendizado. Então, a ideia é que nós vamos definir um espectro de atividade, que pode ser utilizado pelos professores, de acordo com o conhecimento prévio do aluno e os objetivos de aprendizagem que você quer desenvolver. Então, por exemplo, se você acha que você está trabalhando com alunos experientes, e eles podem trabalhar já com a função do código na macroestrutura, ótimo, legal. Se não, a gente quer colocar opções de como quebrar ou decompor essa atividade em outras subatividades que, embora estejam relacionadas, trabalham outras células dentro do block model e ofereçam uma trajetória de tarefas menos complexas até as tarefas mais complexas. Então, a ideia é que você apresentando essa trajetória, você apresente para o seu aluno, de acordo com o levantamento que você tem do conhecimento prévio dele. Se essa tarefa estiver muito difícil, você pode retroceder dentro dessa trajetória e trabalhar outras atividades menos complexas, ou se o aluno já conseguiu aprender aquela atividade, ele já se tornou muito bom naquela atividade, ele pode evoluir para atividades mais complexas dentro daquela trajetória. Então, como que foi um exemplo que a gente construiu essas trajetórias? Okay? Então, por exemplo, aqui a gente criou um programa, tá? Que a ideia era que a atividade, que a gente chama de atividade principal, é que o aluno usasse aquele do resumo. Então, a gente apresenta esse código e o aluno teria que resumir em uma sentença curta o que esse código está fazendo. Então, um exemplo de resposta desejada do professor seria, por exemplo, imprime a frequência do maior número. No caso, a gente usou um contexto que era a temperatura dentro do vetor ou do dataset que a gente estava apresentando. Bom, vamos supor que, dado o conhecimento prévio do aluno, ou o nível que ele está dentro da classe, essa tarefa mostrou muito difícil para ele. Então, o que a gente fez? A gente quebrou essa atividade em várias outras atividades que são inseridas dentro do bloco model. Todas elas estão, de alguma forma, relacionadas com aquela atividade principal, mas a gente decompôs ela em cada uma das células do bloco model. Então, por exemplo, se você quer trabalhar aquela atividade dentro da dimensão de text surface atomic, ou atom, tá? Você pode pedir, por exemplo, para os estudantes identificar onde dentro do código estão as atribuições. Então, pede para ele circular, etc. Se você, por exemplo, quer trabalhar o Program Execution dentro do modo block, né, dentro da dimensão block, você pode usar, por exemplo, Parsons Puzzles, para trabalhar essa questão de reordenar os blocos, etc., dentro da semântica do programa. E, óbvio, como vocês podem ver aqui, a última, assim, a dimensão mais complexa, que a gente pode pensar como sendo a diagonal dessa trajetória aqui, é propriamente o último nível, que seria o macroestrutura e função, que é resumir o programa em poucas sentenças. Então, a ideia é que a gente criou um exemplo, né, e a gente explica um pouquinho como que a gente utilizou esses frameworks do Block Model e do CCCP para fazer isso, e a ideia é que nesse repositório a gente também tivesse essas learning trajectories, essas trajetórias de aprendizado para várias atividades onde a gente decompôs, ou se você não teve tempo de criar toda a trajetória de aprendizado, pelo menos algumas etapas dela. Eu falei, essa é a tarefa principal, eu quebrei em uma mais complexa, uma menos complexa, e fica mais fácil do professor olhar para essa tabela e saber onde que ele tem que retroceder ou não, de acordo com os resultados do aluno. Ok? Bom, finalizando, agradeço a oportunidade de ter apresentado o artigo com vocês. Novamente, isso foi um resumo muito rápido do que tem no paper, tem bem mais informação, bem mais detalhes lá. E essa é a foto do grupo em Aberdeen, na Escócia, em 2019. É um trabalho bem grande, mas feito a muitas e ótimas mãos. Obrigado, gente. Legal. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Bom, então, pessoal, estamos abertos para perguntas. Eu vou estar aqui olhando aqui o chat, para saber se... Heitor, pode ficar à vontade, Heitor, pode perguntar, tá bom? Obrigado. Rodrigo, agradeço muito a sua apresentação.
bastante enriquecedora, que você vê os dois lados, né, professor e aluno. E me chamou a atenção um slide seu, Listening 3.2. Você comentou que havia muita dificuldade por parte do aluno. Você acredita que, e foi a pesquisa foi em 2018, 2019, mais ou menos, que você concluiu a pesquisa, será que essa geração é que não consegue se expressar e não consegue expor sua ideia da interpretação do código, falta de vocabulário ou realmente a complexidade de entendimento do programa? Ok. Já tivemos essa interpretação dos resultados também. Alguns pesquisadores atribuíram essa dificuldade em resumir o programa não só à interpretação do programa, como essa dificuldade em expressar, inclusive em algumas universidades, por exemplo, se expressar numa segunda língua, tá? Que é o caso de algumas universidades onde eles não eram de língua inglesa e eles tiveram que se expressar em língua inglesa. Essa é uma das críticas ao desses estudos de resumir em uma sentença curta. O que as pessoas vêm trabalhando agora, por exemplo, eu vi alguns trabalhos onde as pessoas, ao invés de pedirem para o aluno escrever, eles dão algum tipo de opção, então uma questão de múltipla escolha, né? Ou através de um método mais dialógico, onde a gente não pergunta lá na folha, o aluno tem que escrever, um método um pouco mais guiado, um pouco mais rico, onde a gente pode observar se o aluno realmente está com dificuldade de entender o programa ou ele está com dificuldade de se expressar e resumir o que está escrito lá. Entendi. Obrigado. Eu quero aproveitar, né, fazer uma proposta para o grupo. Enquanto grupo, a gente dá mais um passo, me permita, Rodrigo, Esdras, fazer a proposta. Logo no início da apresentação do Rodrigo, ele comentou dos grupos, que começa-se no início do ano, em janeiro faz a proposta, se não me engano, fevereiro faz a candidatura, aí o resultado sai em março, alguma coisa do tipo. Gostaria de propor a nós, né, nós até eu me envolvo também, a fazer algo similar aqui no Brasil, aqui no nosso grupo. Fazer uma proposta de líder, né, tinha pensado nisso no início, quando o Rodrigo comentou, acho, uma das primeiras apresentações, fazer nós, como grupo, ter em julho uma proposta de líder, em agosto uma proposta de membros, setembro, outubro, desenvolvimento do trabalho, seguir essa linha, tendo em vista que, internacionalmente, no ITIX, isso acontece em janeiro. Já passou o prazo. Vamos trazer essa expertise para a gente e fazer uma proposta similar aqui, enquanto grupo, enquanto JEIC? O que vocês acham? É uma ótima proposta. Eu abraço. Que aí teria... Quando eu falei para a gente ter lá atrás, quando eu falei que a gente podia ter uns seminários entre a gente, não sei se vocês lembram lá no WhatsApp, a ideia que eu tinha dos iniciais é que a gente chegasse no ponto de formar grupos de pesquisa. Tá, a ideia seria mais ou menos essa aqui, que eu tenho aqui colocado, né? Porque a gente está tendo o luxo de ter várias apresentações nacionais faladas em inglês e com tempo de discussão. A gente não tem tempo para isso, não é uma correria, vai de um lado para o outro. Então, a ideia é a gente começar a se conhecer, ver o que a gente está fazendo, e aí a gente se reunir para trabalhar. A questão de liderança, eu gosto muito mais de trabalhar em cooperação. Porque eu já vi discussões lindas nesse grupo, em que uma pessoa contribui com uma coisa, a outra entra com outro ponto. Assim, liderança para mim é uma coisa que pode soar como se a pessoa fosse detentora do conhecimento, e não é, porque temos perfis muito distintos, com profissionais extremamente competentes, profissionais não só os mais experientes, mas profissionais de informação que são muito bons, e cada um vai contribuindo com os temas que acha interessante, sabe, e vai aprendendo outras coisas. Mas a gente já estava naquela discussão lá no WhatsApp, quando a gente começou a falar sobre vamos fazer um
uns seminários. Eu não pensei em seminário tão como está agora, mas eu pensava em seminário na comunidade. Isso já está discutindo já faz um tempo. A gente pode discutir lançar isso, uma proposta que dentro da Ethics existe essa proposta do líder, né? Porque geralmente é a pessoa que vai, inclusive, selecionar os outros membros, não um caráter elitista, é porque tem alguns grupos que são muito concorridos, né? Então, por exemplo, o ano passado teve aquele grupo que foi o review do Luxton Really, sei lá, teve 50 candidaturas, foi muita gente. Então, talvez aqui no começo não seria necessário, mas infelizmente essa figura do líder algumas vezes é necessária justamente por causa disso, né? Questões burocráticas também. Nesse caso, Rodrigo, um assunto com tanta procura, ele poderia ser desmembrado em mais de um assunto, em subtópicos daquele assunto. E aí se faz uma reunião, decide quais são os subtópicos interessantes, que assim, a ideia não é excluir, a ideia é incluir. Não, concordo, né? Só a gente tem só que conversar bem para ver como vai ser esse modelo. Estou só passando o modelo que eu vivenciei, né? Mas geralmente não eu achei tão ótimo. Assim, achei ótimo. Obrigada por você compartilhar com a gente. Mas aqui, assim, como a gente faz tudo no Brasil, né? A gente pega o que é legal e adapta para o nosso jeito para ficar mais interessante ainda. Eu simplesmente, né, lancei a ideia, claro que não é fixo, né, não é rígido. Eu lancei a ideia para a gente poder trabalhar em conjunto, construir juntos. Quem sou eu para dizer que tem que ter líder? Não, nós, enquanto grupo, a gente tem que começar a movimentar. Já estamos, acho que na quinta, na sexta apresentação, não é? Sétima, 007. A sétima. Sétima. Então, já estamos caminhando bem. Não estou falando para terminar essa iniciativa, pelo contrário, essa iniciativa é importante para nós nos conhecermos. Não, olha só, acho que a questão de liderança... pensar num tema, e aí esses temas, assim, a gente se encaixar, a gente quiser se aproximar por meio, eu estou fazendo isso, porque acho que poderia, no meu entendimento, dar mais um passo nesse sentido. Não quero, de maneira alguma, colocar líder e membros que é o detentor do conhecimento, não. Tá? Então, se eu passar essa ideia, me desculpa, mas não é isso não. Tá? Obrigado. Assim, eu tenho que te pedir desculpa. Não é você, sou eu. Eu, Arúquia, não gosto da ideia de liderança como conhecimento absoluto, até porque nós somos pesquisadores, alguns já têm mais tempo, outros estão sendo, mas a gente tem conhecimentos distintos. Então, eu gosto muito mais de cooperação, porque tem aquela pessoa que é responsável por aquilo. E, normalmente, quando eu trabalho, quando eu sou chair alguma coisa, eu sou responsável por aquilo. Não quer dizer de jeito nenhum que eu seja a única pessoa a saber fazer aquilo. Quer dizer que eu tenho que discutir com os outros, ver as melhores ideias e implementar as melhores ideias, que podem nem ser as minhas ideias. A outra ideia pode ser 1000 vezes melhor do que a minha. Mas a gente só vai discutir, só vai saber disso conversando. Sim. Eu acho que é mais uma figura de um facilitador, né, Aruki? Do que necessariamente a figura de um líder. Porque a gente está com exemplos assim tão ruins, né, no mundo de líderes. É por isso também. Quando vem a palavra líder, aí vem essa carga semântica negativa, né, do termo. Mas tem uma carga semântica positiva dele, né? É uma pessoa realmente que pode potencializar, né, toda essa riqueza que o grupo tem, né? Então, acho que, de repente, talvez o problema é ressignificar o termo, né, Aruki? Para que ele seja ressignificado com a função correta, né? Sim, especialmente nessa época, porque assim, toda vez que eu tenho que trabalhar alguma coisa, que eu estou num cargo de alguma coisa, em qualquer congresso, eu sei muito bem que eu não sou a líder, eu sou a responsável. Eu vou ter que prestar contas por aquilo. Então, eu até gosto de trabalhar com mais de uma pessoa nessa posição, porque aí, se der um problema, tem outro. Você sempre tem um backup, porque é um grupo inteiro trabalhando, joga trabalho de um grupo inteiro fora. Mas realmente, lembrando da situação de Brasil, que todos nós estamos, mesmo quem está longe, sabe muito bem o que está, essa liderança também ela me soa muito como um detentor do conhecimento. E é como eu falei, às vezes a melhor ideia nem sequer é a nossa. A gente dá uma ideia inicial, aí o grupo começa a comentar e vê uma ideia muito mais linda. A gente pensa, não, eu gostei, realmente, a outra está melhor. Não tem que ser a minha. Vamos implementar o melhor.
Tá certo. Pessoal, alguém tem mais outras perguntas? Legal. Temos 10 minutos aí. Então, A gente podia começar a ver quais tópicos que seriam interessantes, porque eu lembro uma conversa muito linda, que eu até falei que a gente podia fazer uma mesa redonda, que era um que era sobre apresentação qualitativa, sobre estudo qualitativo, e entrou toda aquela discussão incrível, questões regionais no Brasil. O pessoal do Pará, era o Bosco que fez a apresentação, né? foi. Aí entrou uma pesquisadora ativa explicando mais profundamente como é a questão qualitativa. Entrou uma outra perguntando sobre a questão de povos indígenas. Aquilo é um tema incrível. E tem outros, com certeza. Bom, o que a gente pode fazer é criar um formulário depois para a gente discutir melhor essa ideia. E assim como a gente está pedindo sugestões dos artigos, etc., a gente pode começar a montar esse pool de sugestões, né? Que na verdade, quando a gente diz que os líderes lá dos working groups sugerem temas, é apenas isso mesmo. São pessoas que, olha, eu tenho interesse nesse determinado tema, estou procurando mais pessoas que têm interesse nesse tema, quem quer pesquisar comigo? É isso. É só isso mesmo. A gente pode organizar um form, alguma coisa assim, onde as pessoas depois podem ver os temas e quem quiser deixa o nome dele lá e a gente começa a organizar esse trabalho. E, Iago, que até indo em direção ao que você pôs, né? Uma forma de ressoar essa boa discussão que aconteceu, né? Quando o Bosco apresentou sobre pesquisa qualitativa, tal, tudo, foi chamar a professora Pasqualini para poder apresentar o artigo que ela apresentou, acho que foi a sessão 5, acho que foi a semana que passou a outra, né? Que foi justamente um artigo que, ao contrário de muitos que têm sido apresentado aqui, né? Um artigo com caráter muito mais qualitativo, né? Assim, fortemente qualitativo ao invés de quanti, né? Porque, assim, o que foi muito legal na discussão do Bosco, assim, foi trazer essa perspectiva mais macro, né? Ele conseguiu trazer alguns elementos concretos, assim, da atividade, da ação de pesquisa dele, né? Da prática docente dele com pesquisa qualitativa. Mas foi mais uma abordagem geral, né? Sobre a pesquisa qualitativa em educação e computação. E aí o Agora esforço de trazer Pasqualini para apresentar foi também nessa ideia de assim, tudo bem, tivemos um primeiro momento meio que macro, assim, né? Mas assim, qual seria um trabalho concreto que utilizou pesquisa qualitativa para ser apresentado, sabe? E aí a Pasqualini trouxe. Se de repente, até você, Harold, que eu não sei, mas se tiver alguma outra pessoa que tem, por exemplo, trabalhos concretos que já existem, já foram enviados para lugares, tudo, né? Que quiser apresentar aqui, acho que vai ser muito, muito, muito bom, né? Porque eu acho assim que existe esse gap mesmo, né? Falta essa agenda metodológica, vamos dizer assim, principalmente nesse lado da abordagem qualitativa, né? Assim, eu sou péssima de nome. Eu Eu só lembro não da queria apresentação do criar Bosco. confusão, tá? Não, a ideia é excelente, estamos É, desenvolvendo a ideia. A ideia é tão boa que a gente está em cima. É que eu esqueci o nome, mas era a Pasqualini, né, que era especialista em pesquisa qualitativa, que começou a falar. E tinha uma outra professora que fez a questão sobre grupos indígenas. E aí a Acho que a discussão professora foi tomando um rumo Fernanda incrível. Pires, eu acho. Estou péssima de nome, obrigada. Então, Eu aí acho. uma conversa começou num ponto, comentar outras pessoas, e ela foi indo, tomando outro formato. O que vocês acham da gente juntar tudo e pensar o seguinte: o que seriam grupos interessantes? E aí, as pessoas que propõem, elas fazem uma mesa redonda para discutir as ideias, para que os outros participem e percebam se porque a gente vai ter vários grupos. A gente não consegue ficar em todos. A gente percebe, aquele grupo ali está me interessando. Gostei daquela onda ali, eu estou querendo participar daquilo. O que vocês acham? Utilizar a onda como uma forma de discutir uma ideia para a gente chegar no formato para fazer um projeto e ver quem quer entrar nele. Eu vou só interromper só um instantinho que a professora Fátima Brandão está com a mão levantada. Vamos só ouvir aqui a pergunta dela e depois a gente pode voltar nesse tema também. Olá, estão ouvindo? Sim. Alô? Estamos ouvindo. Está me O áudio não ouvindo? está muito bom, mas estamos ouvindo. Está um pouco cortado, mas estamos ouvindo.
ouvindo. Agora Então, sim. primeiramente, parabéns. Eu quero só dizer que, no meu caso aqui, a terceira participação aqui no grupo, então eu venho acompanhando, achei extremamente oportuno as sugestões, essa agenda proposta pela Aruque e Heitor, né, que comentou sobre essa possibilidade da gente explicar essa experiência, né, Rodrigo? Então, você traz aqui não só um tema, né, de interesse, como também essa experiência, né, de grupo de trabalho, né, que, no nosso caso brasileiro, a gente precisa avançar. Lá na SBC, a gente tem uma experiência de grupo de trabalho, mas não de uma maneira tão sistemática quanto essa que você apresentou, né? Então, eu acho bem interessante a gente trazer isso para a nossa realidade, porque no caso da área de educação, ela exige, né, pela sua natureza social, não é uma pesquisa como a gente está acostumado no desenvolvimento de software e hardware, né, mas é na dimensão humana, né, do uso e da aplicação da computação. Então, nós precisamos avançar na compreensão dos métodos de pesquisa, né? Então, essa discussão metodológica ela é fundamental para a gente ter um avanço da credibilidade dos resultados, né? Das pesquisas. E você vê que o desenho metodológico, no caso do trabalho que você apresentou, ele já, por si, já traz uma contribuição significativa pela diversidade do espectro, né? Tanto dos docentes quanto dos estudantes, né? Ensino médio, ensino superior, e aí a gente pode ter um resultado mais consistente, né? Com os avanços que a gente quer. Então, eu fico muito feliz de ver o quanto que já se avançou nessa compreensão no nível internacional, né? Nessa agenda internacional, mas que a gente precisa avançar na nossa realidade. Inclusive, a figura do líder ou do organizador, do facilitador, justamente tem esse caráter assim de compartilhar experiência metodológica de pesquisa, né? Então ele não é uma pessoa que vai ditar os rumos do artigo, nem um pouco, por sinal. Na verdade, eu já participei de 2 working groups e eu posso falar com tranquilidade que nenhum deles teve nem um pouco de, nós vamos fazer isso, é assim. É um trabalho muito colaborativo, todo mundo tem voz, e quando eu digo assim, todo mundo tem muitos grupos que tinha graduando, a pessoa que tinha acabado de graduar, ou gente que era o presidente da ACM Europa no grupo, e todo mundo trabalhou do mesmo jeito, sem problema nenhum. Mas tinha esse caráter assim, tipo, olha, eu já escrevi vários artigos usando essa metodologia. Eu não sei muito bem como usar essa metodologia, então eu fui lá para aprender. Por exemplo, no primeiro working group que eu participei, eu não tinha a menor ideia de como realizar pesquisa qualitativa, com entrevista, etc. E eu fui lá para aprender mesmo, e eles me receberam super bem, aprendi muito na questão metodológica com eles. Eu gosto dessa coisa de ter o prazo do working group, porque a gente sabe que tem que sair alguma coisa. Eu acho isso muito bom. No meu caso, eu gosto desse modelo. Claro que a gente pode fazer adaptações e etc. Mas eu gosto da ideia de ter um tópico em comum, um objetivo em comum, que é produzir um paper no final. Não precisa ser um paper extenso. Alguns working groups têm papers bem curtos, tipo 10 páginas, alguma coisa do tipo, mas eu gosto desse modelo do organizador, e também é bem democrático. Se eu olhar aqui por exemplo, eu vou dar um exemplo do working group que a gente tinha, tá? Que eu lembro de cabeça das pessoas desse último. Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, um graduado, 3 alunos de doutorado, vários full professors e alguns professors. Então,
assistant professor, associate professor. Então, é um mix bem legal de pessoas e todo mundo trabalhou super bem, com divisão de tarefas, assim, com certeza teve muitas tarefas desse working group que eu não participei. Eu sei, porque teve uma hora que a gente senta para fazer o resumo e votar como que a gente vai seguir, etc., mas estava a cargo de outras pessoas. Então, a divisão de trabalho funciona muito bem e etc. Então, é super legal. É uma experiência que eu recomendo muito. Principalmente se você não tem experiência na área e quer adquirir experiência na área e quer conhecer outras pessoas da área também. Eu acho que é extremamente oportuno, está no tempo da gente sistematizar o processo de trabalho colaborativo nessa nossa agenda, né, temática, né, aplicada à educação, para que a gente consiga dados assim, que tenham essa robustez do trabalho que vocês apresentaram. Então, eu fico muito animada, né, de ver que esse posicionamento desse grupo está dentro dessa linha. Com relação ao tema específico, eu tenho várias curiosidades, interesse, e aí eu vou compartilhar depois, após a leitura com maior detalhe do trabalho. Tá, por favor. Esse foi um resumo muito simplificado do artigo, tem bastante coisa lá. Eu, por exemplo, né, defendo, né, que a computação ela é uma ciência cognitiva, né? Ela vem, né, apesar dela ter a sua natureza dentro, sua origem, né, nas ciências exatas, ela é muito mais, né, uma ciência social e cognitiva. E ela traz dentro dessa discussão, né, de que processos cognitivos o indivíduo desenvolve a partir da compreensão dessa ciência, né, ela está muito dentro desses estudos, né, de psicologia cognitiva, psicologia social, para a gente trazer luz à questão do ensino, né? A gente não pode falar de ensino sem falar de aprendizagem, e também separar a aprendizagem sem considerar o contexto, né, do ensino. Então, essa questão é um debate muito mais complexo, muito mais amplo, interdisciplinar, e que a gente, como pesquisador, precisa avançar nesse diálogo com as outras ciências, com as outras áreas. Parabéns, Rodrigo, mas a gente vai conversar mais aqui nesse grupo. Eu espero, né, que a gente esteja nesse momento, né, de dar mais contribuições para essa agenda. A grande ideia que a gente tem aqui nesse grupo é realmente apresentar esses tópicos e, no final, a gente acaba conhecendo mais pessoas que estão interessadas em tópicos semelhantes. Uma das abordagens é, talvez, a gente criar os nossos próprios working groups aqui no Brasil. A gente tem que discutir mais detalhes de onde vai publicar, mas a ideia é essa mesmo, é colaboração e a gente se conhecer melhor. Às vezes tem várias pessoas que fazem trabalhos muito semelhantes e a gente não tem a menor ideia. Obrigado. E dá só um retorno, assim, né? E talvez pedir desculpa a algumas pessoas, assim, porque a gente vê muitas boas ideias sendo propostas aqui no GEC Live, provocada pelo próprio espaço, e isso é muito bom. Acho que essa é uma das funções desse espaço mesmo, assim. Eu vou soltar só uma verde, né? Aqui, vamos dizer assim, né? Uma pequena palhinha, mas em breve a gente deve soltar aí a chamada do nosso evento nacional. Então, assim, a gente está meio receoso, assim, em alguns momentos, de comprar novas agendas, embora sejam excelentes agendas, né? Criar o nosso grupo de trabalho no formato semelhante ao Etix. Isso é uma agenda muito boa, mas a gente está com um desafio muito grande que justamente vai consolidar a gente como grupo de interesse. É a criação do nosso evento nacional de educação em computação, que o comitê diretivo, né? Por sinal, Rodrigo, Roberto, a gente faz parte desse comitê. A gente deve anunciar em breve a chamada de trabalhos, as várias frentes que a gente vai atuar. O nosso receio só é a gente, assim, comprar uma briga muito grande
e não conseguir ter pernas suficientes para poder entregar um trabalho restante de qualidade. Então, assim, é muito bom ver essas ideias, né, sendo fomentadas e provocadas dentro do grupo. É isso que a gente quer. Mas um dos nossos desejos agora, né, em termos muito prioritários, é fazer um excelente evento nacional para os pesquisadores de educação com computação. Esse é o desejo. E aí, assim, a gente quer que essas ideias não morram, que a gente possa ter elas em foco, colocar no radar, não vamos perder elas, tá? Mas só, assim, se a gente às vezes fala de uma maneira meio assim, como se não quisesse tocar a ideia agora, de maneira imediata, a gente pede um pouco de desculpa em relação a isso, porque a gente quer muito que esse espaço seja um espaço, por exemplo, que no futuro possa ser até acolhido no futuro, por exemplo, por esse evento, né? Que de repente esse momento final seja justamente o evento que a gente quer que seja uma referência, né? Então, assim, agradecer, né, professor Rodrigo aí pela apresentação. Acho que essas provocações é um dos objetivos aí do GEC Live. E também agradecer pelos retornos, né, de Arukia, professor Heitor, professora Fátima, e alguns comentários aqui que eu estou vendo aqui no chat, né? Soraya, Bosco, Eliane, Tassiana, tá? Então, bom, Jussara, tá? Só para dar esse retorno, para vocês não acharem de repente que falta um pouco de proatividade em relação a isso, tá? Nosso desejo é muito nessa linha, para que uma vez que a gente faça, a gente consolide, né, essas ideias. Rodrigo, você quer apresentar alguma coisa antes de encerrar? Você está Não, com a só o aberta? último detalhe, já saiu a chamada para Sixi do ano que vem. O ano que vem vai ser em Toronto, de março, então logo deve ter a abertura para submissão de trabalhos também. Na verdade, já Essa é tem aqui chamada já. de participação. Acho que a chamada de trabalho já foi. Acho que não. Bom, ainda está no prazo de submeter, eu tenho Ah, tá. certeza. É agosto. Agosto. É agosto. Legal. Então, Tá no final da só o página. aviso que se vocês quiserem se organizar, já está aberto já. Esperamos que dessa vez seja presencial para não acontecer aquela furada que foi da última vez. Coitado de quem teve que ir lá e voltar. Bom, que legal. Bom, Roberto, tem algum aviso, Roberto? Não sei se Roberto... Pelo menos eu tinha visto o Roberto por aí. Não sei se ele... Oi, Esdras, não, acho que você já mencionou essa coisa do nosso planejamento, acho que está de bom tamanho. A gente depois deve comunicar melhor para a comunidade essas coisas, né? Porque uma das ideias da gente era montar a estrutura de organização do nosso evento em etapas, né? Então, para evitar que ficasse o trabalho centralizado nas mãos de minha e de Esdras, a gente montou um comitê diretivo com 8 pessoas. São inclusive pessoas que estão aqui, né, nessas lives e participam da comunidade de pesquisa em educação e computação. E a gente está pensando, né, e está convidando as pessoas para montar o comitê de programa, para montar a comissão organizadora do evento, e depois a gente vai submeter esse projeto para a Comissão Especial de Informática na Educação, a qual o GEC está vinculado, e a SBC. A gente espera fazer isso nesse mês de junho, e eu acredito que isso estando aprovado no começo de julho, a gente deve lançar essa chamada de trabalhos, né? Então, por hora é isso. A gente tá correndo, né? Mas, assim, é isso que Esdras falou, a gente concorda, né? As ideias são excelentes, a gente tem que pegar cada uma dessas ideias, né? Colocar aqui no grupo, discutir, anotar, ver o que a gente pode fazer de imediato, ver o que é prioritário. Nada impede que pessoas se organizem em forma de grupos e redes de pesquisa, independente de qualquer ação que a gente tome como comitê diretivo do GEC, e vamos seguindo, né? Vamos em frente. É isso, Edras. Bom, é isso, pessoal.
obrigado por mais um GEC Live. A nossa ideia agora é que nossos encontros do GEC Live sejam quinzenais. Então, daqui a 15 dias, a gente deve se encontrar de novo. Acho que daqui a alguns dias, a gente deve fazer a chamada para o nosso próximo encontro. Tá joia? Gente, desculpa, por que quinzenais? É porque a gente está, na realidade, até que recebemos algumas chamadas, Agokia, agora, né, nos últimos três dias, tudo. Mas, por exemplo, a gente estava com ausência de trabalhos, de pessoas que se voluntariassem para poder apresentar aqui no GEC Live. Então, assim, diante disso e também querendo manter esse espaço, né, permanente, né, é muito melhor que a gente tenha um espaço quinzenal e sempre presente do que talvez um espaço meio É que incerto, né? agora que a gente discutiu outro tema, como por exemplo, no futuro a gente colocar a mesa redonda como uma forma de organizar futuros grupos de pesquisa que vão trabalhar alguns temas, a gente inseriu mais uma reunião aí no meio, que é a apresentação de uma mesa redonda para todo mundo. Quem se interessa é um outro dia. Então, A gente colocou mais trabalho dentro. Colocou, mas assim, o ponto que a gente pode desenvolver, e foi justamente fruto dessa conversa, Aroque, né? A gente pensar também junto com o GEC Live, né? A gente fazer como se fosse várias frentes do GEC Live. Uma delas, por exemplo, a gente pegar o livro que é o Manual de Pesquisa em Educação em Computação, da Cambridge, né? E a gente fazer um tour por esse livro, pegar pessoas que possam apresentar, como o Bosco, né, apresentou um artigo do livro, e fazer como se fosse justamente esse formato que você pôs, entende? Fazendo formato de mesa redonda com um artigo guiando, entende? Esse tema. Isso está no radar, sim. Isso não tá fora de agenda, não, tá? Isso está dentro do radar. Opa, Heitor. Deixa eu fazer uma sugestão, sobrecarregando o nosso colega Rodrigo, de repente fazer um relato de experiência da participação dele, contar algumas coisas, para até esclarecer um pouco mais como são esses working groups. Não sei se seria válido, porque se alguém quiser fazer, né, como tem a iniciativa da realização do evento, como é tiro de curto prazo, pode ter, como o Roberto falou, que outras pessoas queiram fomentar ou pensar dessa forma e utilizar essa expertise do Rodrigo para poder até se organizar. Então, eu acho que até Gostei dessa ideia também. Pode ser uma ideia boa, mas assim, o que eu sugiro em relação a isso, assim, que a gente, por exemplo, explore aquele canal nosso que é do formulário, e tem muitas pessoas que estão participando do GEC Live. Hoje a gente teve 37 participantes, pelo que eu vi. Já teve momentos do GEC Live de ter 56 participantes. Eu acredito que vários desses participantes têm artigos escritos na área educação e computação, tem alunos que já apresentaram. Então, assim, a gente pode colocar nesse primeiro momento esses 15 dias agora em off, né, para a gente ficar esperando essa nova efervescência, vamos dizer assim, né, do grupo. E se houver uma demanda realmente maior, inclusive essa, a Aroque, né, capítulos, eu até sugiro que a Aroque ou alguém dê uma olhada lá no livro, lá do handbook, lá do Cambridge, se tiver algum tópico que seja um tópico bem legal para a gente colocar como mesa redonda, ou se voluntariar, ou entrar em contato com alguém para que esse alguém possa ser o mediador, entende? Então, assim, vamos encher esse form para que a gente possa ter um norte bom e, de repente, a gente volta semanal, né? Mas voltar com uma atuação geral, né? O Esdras, antes da Aruque, só um instantinho, Aruque. Nada impede também da gente organizar a parte do GEC Live. Quem está interessado, a gente monta lá, temos o grupo do Google Groups, etc.,
quem tiver interessado, a gente pode organizar e a gente faz outro. Acho que era isso que o Eza está querendo dizer, né? Algumas outras iniciativas a gente pode fazer fora do GEC Live também, sem problema nenhum. Outros membros do grupo tomam à frente. Heitor, sem problema nenhum, posso compartilhar a experiência com vocês, a gente monta semana que vem, essa semana, etc. Pode ser, não tem problema nenhum para mim. Só não dia 29, que é a minha defesa. Então, até lá não. Porque nos convida eu e acho... passa o link da defesa, por favor. Posso passar. Isso é. Mas é que eu acho que muita gente como eu está adorando as apresentações e colocar ele semanal meio que está dando um ritmo. Tipo, toda semana a gente já se programa que eu quero saber o que vai aparecer de interessante. E podia ser uma semana, ser uma apresentação e a outra tem livro, começando agora com a presença do Rodrigo sobre... Porque assim, o Rodrigo tem experiência. Se ele compartilha a experiência dele, a gente não precisa reinventar a roda. A gente só precisa melhorar o que já tem. O problema do handbook que a gente ainda está tentando equacionar é que muitas pessoas não têm o handbook, né? E assim, a gente não pode falar para vocês ir no SciHub, né? Entendeu? Então a gente está tentando equacionar como que seria, por exemplo, assim, muitos capítulos os autores disponibilizaram online na página deles. Então o que a gente está tentando levantar agora é quantos capítulos a gente tem de forma online que foram disponibilizados, se esses capítulos se adequam à estrutura que a gente está querendo discutir ou não. Então, a gente está fazendo esse levantamento antes de falar, olha, semana que vem é o capítulo X, né? Até porque a gente tem que procurar alguém que entenda do capítulo X. Então, isso também está sendo feito, né? Então, complementando o que o Wesley falou, essa questão da quinzenalidade é para garantir realmente que tenham trabalhos interessantes que a gente consiga falar aqui, que a ideia é justamente o quê? Apresentar coisas novas e coisas interessantes. Novamente, não quer dizer que as outras ideias não possam ser feitas também de forma concomitante ao que a gente está fazendo aqui. Acho que essa é a mensagem. Espero. Mas, Rodrigo, o Heitor deu a ideia, que eu também adorei a ideia do Heitor, já a segunda ideia dele que eu gosto, que é da próxima reunião você falar sobre a sua experiência no grupo, desses grupos, para a gente entender melhor como funciona, para a gente começar a se organizar para fazer o nosso. A gente pode discutir. Por mim, não tem problema. A gente pode ver. Não sei se como uma GEC Live, mas a gente pode ter um outro evento, digamos assim. Eu estou entendendo que todo mundo está meio que organizado, né, ao redor dessa quarta-feira à tarde, de participar de alguma maneira da educação em computação, né? Se as coisas acontecerem na forma de apresentação de artigos, bacana, mas a gente pode pensar também em outras atividades, né? E já que o horário já está, né, meio que reservado pelas pessoas, pode ser que seja esse horário mesmo, um horário bom para fazer a discussão. Isso concordando, então, com o Heitor e com a Arukia. Eu vou levar essa discussão hoje, né, para o comitê diretivo e ver se o pessoal topa, né, da gente pensar sei lá, a cada 15 dias ter os artigos e a outros cada 15 dias a gente ter um outro tipo de atividade e como a gente organizaria isso, né? Se seriam atividades mais de discussão, se seriam atividades mais de leitura do handbook, ou se essas coisas podem ser combinadas, né? Mas acho que vale pensar, tá? A ideia está despertada e acho que vale a gente discutir isso, né? É isso mesmo, Roberto. É que a periodicidade no evento ela é muito importante, porque as pessoas já se organizam querendo ver aquilo ali. E eu estou percebendo que não sou só eu que quero, não, tá? Eu já vi a mensagem da Jussara, um monte de gente está querendo semanal. Mas eu acho assim, eu acho que tem que vir de vocês dizendo, gente, a gente precisa fazer, né? Uma mensagem de e-mail, né? Ou lá no grupo do WhatsApp, dizer assim, tá faltando a gente fazer uma coisa diferente, sabe? Porque Isso. Depois a gente planeja, a gente, né, bota o carro na frente dos bois e aí não aparece agenda, certo? Então, tem que ter agenda, as pessoas têm que dizer, precisamos fazer isso. Então, bom, hoje já foi massa porque despertou essa ideia e pode ser que essa ideia leve a essa agenda. Mas, assim, incentivando vocês, né, a adicionar, né, as propostas de atividades, para não ficar só vindo da gente, né? A gente tem que ser também reativo, a gente tem que reagir à comunidade. A comunidade propõe ideias, a gente, beleza, vamos em frente. Entendi direto, tá, Roberto?
Entendi a direta, tá? Em minha defesa, eu estou trabalhando igual louca. Falando para todos. Não foi Não, pra em minha você. defesa, eu faço parte da organização de 3 congressos internacionais em 3 continentes diferentes que estão se transformando em online agora, porque não vai ter congresso nenhum em lugar nenhum. Vai ter tudo online. Então, assim, em minha defesa, eu estou trabalhando muitíssimo, tá bom? Mas não perdi uma live até agora. Não teve uma que eu tenha perdido. Pronto. Tá joia, massa. E sobre pessoas que querem entrar no grupo no WhatsApp, eu vou sugerir, porque da outra vez eu perdi, né? Fechou como é que chama? O Zoom Meeting, e aí eu não consegui ter acesso a esses telefones. Se alguém quiser entrar no grupo do WhatsApp e conversar mais frequentemente, tem que mandar por e-mail para a gente, manda para a lista, ou então manda para mim, roberto@ufs.br, ou manda para a própria lista de discussão lá do grupo de pesquisadores, seu nome, a instituição e o e-mail. Desculpa, o e-mail não, o telefone, o número do WhatsApp. Beleza? Senão eu vou esquecer aqui ou vou perder como aconteceu da outra vez.